Oi. Marta, caiu tudo, menina. Caiu, Renata, mas eu consegui salvar a primeira parte. Ah, tá, depois vai ter que, sei lá. Enfim, vamos em frente. Ah, claro. Mas, Então, vamos lá. então, A Big o que acontece, é, a- estamos falando das Big Five, da BNCC, para poder chegar nas soft skills, né, Marta? Então, o que são essas soft skills? Skills são habilidades. Soft skills são as habilidades socioemocionais, comportamentais, né? E depois, ao longo de toda essa evolução tecnológica que a gente teve nos últimos anos, eles começaram a perceber que tinha que olhar mais para o ser humano, né? Porque no final das contas, por mais que você tenha inteligência artificial, né, a inteligência das coisas, por mais que você tenha, o mundo seja tecnológico, esteja globalizado e tenha mudado, é preciso olhar para as competências da pessoa que está por trás disso, né? Que está mexendo nisso. Porque você já deve ter ouvido falar, né? O pessoal que está assistindo aí já deve ter ouvido falar também. As pessoas são contratadas pelas competências, as hard skills, né? Pelas competências técnicas que elas têm. Mas elas são mandadas embora justamente pela ausência de competência comportamental. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas vão se aprimorando o seu conhecimento, evoluindo na carreira e, grosso modo, fazendo cursos que têm a ver com a parte técnica que ela tem que desenvolver e atuar profissionalmente. E as competências socioemocionais sempre foram ficando de lado, né? Na medida em que você entende que o capital humano é ele que está por trás dessa tecnologia e colocando as coisas para acontecer, você começa a mudar a dinâmica do ambiente que você trabalha. Então, por que será que essas pessoas tão cheias de habilidades técnicas muitas vezes têm tanta dificuldade de comunicação, de empatia, né? A gente fala muito hoje em dia de comunicação não violenta, né? Que seria uma comunicação assertiva, porém gentil, né? Focado com o objetivo de que as coisas melhorem, de que determinado planejamento e processo no trabalho seja atingido, mas sem passar por cima das diferenças individuais e da necessidade das pessoas como um todo, né? Então, por isso que a gente até colocou o nome da live, né, Marta, de soft skills, as competências que valem ouro. De fato, no mundo contemporâneo, pandêmico que a gente está vivendo, não há como não olhar para isso e realmente as pessoas terão que desenvolver suas competências, não só as competências técnicas, mas as competências também comportamentais, né? É Nossa, disso que... isso é fantástico, Renata. Eu ouvi você falar, eu acho assim, eu ouço as suas lives, as suas no seu canal, e eu fico só, sabe, imaginando. Eu falei, meu, todos de recursos humanos e todas as pessoas, na verdade, tem É, que ouvir, porque faz parte, né, do dia a dia da gente, e principalmente eu, por exemplo, que tenho a parte técnica, ouvindo você falar, uhum, a gente sabe, né, o quanto tudo isso é super importante. E hoje mesmo é, eu estava com um processo de seleção de um funcionário e eu fiquei pensando, eu falei, nossa, aí eu fico olhando o perfil, sabe, da pessoa e tem que uhum, imaginar sim, como que aquela pessoa é. Porque faz uma é, diferença muito grande você ter uma pessoa com as habilidades de competências emocionais adequadas, né? Vamos dizer assim, não sei é. se a palavra está correta. Mas você está certa, você sabe que os Big Five foram tão utilizados e são até hoje, porque desde que eles foram pensados e trabalhados e discutidos pelos psicólogos, isso foi por volta de 1960, por aí, de lá para cá, vários outros estudos continuaram, pesquisas científicas, né, em relação ao comportamento e trabalho em equipe.
E por que que o RH usa tanto e usa fundamentalmente para fazer uma triagem e ver quem é que vai contratar? As pessoas não devem ter medo que o RH use isso. Eu estou falando aí no caso de quem vai ser entrevistado para conseguir o trabalho. Na verdade, o RH utiliza esses Big Five, que são esses cinco fatores de personalidade, né? Porque na medida em que você coloca alguns questionários, algumas dinâmicas, você consegue enxergar e ler essa pessoa a ponto de entender aonde essa pessoa pode brilhar mais, entende, Marta? Não se trata de cortar as pessoas. Ah, esse aqui não quero trabalhar com esse por causa disso. Não, é o oposto. Na medida em que eu tenho um mapa de personalidade dessas pessoas que estão chegando à minha empresa e tudo mais, eu consigo identificar quais são essas habilidades que essa pessoa tem, né? Voltadas para o comportamento, voltadas para o relacionamento, comunicação interpessoal, autoconhecimento, tudo isso que eu estou falando são as soft skills, né? Aí você consegue ter um mapa, é como se você tirasse uma foto daquela pessoa e você entende quais são as características dela e em que setor e com qual grupo ela vai se adaptar melhor. E aí, portanto, ela se adaptando melhor e o ambiente sendo mais agradável, tudo melhora. E é óbvio que, obviamente, o que vai melhorar? Na outra ponta, resultado, produtividade. E claro, a gente sabe que a empresa ela tem um olhar sistêmico, mas é óbvio que as empresas querem lucro e tudo mais, né? Na medida em que você consegue mapear as pessoas que chegam até você e você colocar essas pessoas na empresa, você tem uma clareza muito maior do local que elas vão ter tranquilidade para fazer essas habilidades serem positivas, né? E trazer, poder agregar valor positivo para essa função, no caso técnica, que ela está sendo contratada para tal, entendeu? Para se desenvolver, né? A própria pessoa vai se sentir muito melhor, né? Se tiver realmente... Exato. É um jogo, assim, né? Que você tem que colocar as peças no lugar certo, mas para isso você tem requisitos para cada posição, né? É bem isso. Exato. Renata, eu acho que aqui dá horas de conversa, né? Dá, com certeza, porque a gente começa a observar o que acontece dentro do RH e dentro das empresas e parece, assim, dá a sensação que tem que ser obrigatório realmente as pessoas conhecerem mais todas essas ferramentas e técnicas, né? É isso que eu vejo. Agora, sabe o que eu queria que você falasse? Um pouquinho do ACT, que eu sei que é uma metodologia que é exclusiva sua, eu até queria que você um pouquinho sobre isso. Aliás, deixa eu contar, tem um pessoal aqui de condomínio, sabe? Que legal, sejam bem-vindos. De competências, de resultado, eu fico imaginando os condomínios, porque o que tem de problemas de obra, né? Mesmo condomínio, Marta, qualquer função, né? Qualquer área, né? Tem o Simon Sinek, que eu sigo também, que ele faz palestras e fala sobre The Big Circle. É isso, do círculo, né? Então, do círculo. Então, ele fala justamente, e é tão interessante, Marta, porque assim, quando ele coloca o porquê, o motivo, why, né? O motivo é a base, é o início de tudo. Por quê? Porque, na verdade, o motivo não é o motivo da máquina, concorda? Não será o motivo da tecnologia. Nós estamos falando aquilo que impulsiona o indivíduo a fazer alguma coisa. E o que impulsiona esse indivíduo a fazer alguma coisa? O motivo dele, né? As demandas internas e a dinâmica interna desse indivíduo que faz com que ele comece algum trabalho e ele se apaixone e ele vá junto, né? É interessante porque você também já deve ter ouvido falar, é fundamental a gente fazer o que ama. Mas pensando nisso, na verdade é fundamental a gente amar o que faz também. Porque na medida em que eu amo o que eu estou fazendo, eu vou estar em paz em qualquer tipo de trabalho.
Às vezes eu olho para trás, eu vejo a quantidade de coisas que eu já fiz na vida. Então, por exemplo, eu tive trabalhos, quando eu comecei na área de educação, eu trabalhei com educação infantil, né? E num primeiro momento, né, fazendo como agente de educação infantil e tal. Então você faz trabalhos, mesmo, então aí fica aquela discussão, né, de se você deve ensinar as crianças ou se você deve cuidar das crianças. E aí você passa, você limpa o chão, você sobe na escada, você cuida, então você cuida de tanta coisa. E não é só a mente. É a gente inteiro fazendo algo engajado. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar mais com essa parte de desenvolvimento de pessoas, eu sempre ouvia o pessoal do RH falando, eu preciso que você vá lá e motive os meus funcionários, colaboradores. E é interessante porque a psicologia já mostra, ninguém motiva ninguém, né? Não. A motivação, ela é intrínseca. Você pode, enquanto RH, enquanto, por exemplo, num trabalho de síndico ou do condomínio, você pode trazer um ambiente, oportunizar um ambiente seguro, né? Um ambiente agradável, com um objetivo comum, alinhar as missões, valores, né, de cada empresa que está ali em conjunto, para poder, aí sim, todo mundo vai trabalhar junto para um objetivo comum. E aí a coisa anda, né, Marta? Exatamente. Aí tudo anda. Exatamente. Mas o ACT. Esqueci, estava falando aí. Eu queria que você contasse como é que é isso. Eu vou contar um pouquinho. O ACT é o seguinte, ACT é um processo de autoconhecimento que eu desenvolvi para poder fazer um trabalho com as pessoas. Ele foi fundamentado nos meus estudos da educação cognitiva, da neurociência cognitiva e comportamental. Depois que eu fiz essa especialidade da educação cognitiva, que me abriu a mente para como o cérebro é maravilhoso e como ele é complexo e, ao mesmo tempo, ele é simples e objetivo e claro e tudo funciona, né? Então, e eu comecei a estudar isso para ajudar nesse processo de autoconhecimento das pessoas. Eu tenho um trabalho de sou psicoterapeuta há mais de 20 anos também, mas eu comecei a voltar o meu trabalho mais para o desenvolvimento dessas competências, saindo um pouco das patologias, por assim dizer, né? Então, ficar mais com essa questão do funcionamento do cérebro, de que maneira aquela pessoa pode, ela, entendendo como a cabeça funciona, ela pode trazer para o dia a dia dela, né? Como é que as coisas podem facilitar quando ela entende como é que a cabeça dela funciona. Porque existem muitas coisas que acontecem na vida da gente, a gente nem identifica, né? Não identifica os gatilhos, né? Exato. Então, as pessoas acordam mal, não sabem por que estão mal. O ACT, ele tem essa característica de ser um processo de autoconhecimento integral, porque não há como trabalhar o emocional de uma pessoa, o cognitivo de uma pessoa, sem falar em comportamento. Porque quando a gente entende um pouco mais a respeito do cérebro, da cabeça da pessoa, a gente entende que a aprendizagem é assim. Então, os estímulos chegam na gente, né, impactam a gente, entram na gente pelos 5 sentidos. Quando eles estão lá dentro, eles vão fazer um processo para identificar o que é essa informação que chegou e tal, essa informação pelos 5 sentidos. E aí, eles, depois do processamento, eles vão dar uma resposta. Essa resposta, Marta, ela sai em forma de comportamento. O que é o comportamento? Ele é uma resposta de algo que foi processado na minha mente, que foi processado a partir de um estímulo e de uma situação X no ambiente que a gente vive, entendeu? Então, o comportamento é a resposta, a entrada disso, o input disso são as informações e, portanto, o processo de aprendizagem. E o ACT é o resultado de todo esse estudo que eu tive ao longo da vida. A primeira faculdade que eu fiz foi educação física. Eu já era bailarina, eu tinha 17, 18 anos, né? E eu fiz essa faculdade. E a minha grande paixão na faculdade, inadvertidamente, não eram os esportes, mas era a fisiologia, né? Do comportamento e do movimento.
Então eu gostava muito, legal, né, isso? Porque eu gostava muito de entender como é que o movimento acontece, mas veio a partir do quê, qual foi o estímulo e tudo mais, né? Então o ACT, ele é um processo de autoconhecimento, ele é realizado hoje em dia, especialmente por conta da pandemia, online, ao vivo, né? Então as pessoas fazem uma sessão semanal comigo, e nessa sessão ela vai ter esse bate-bola para ela poder aprender um pouco a respeito de que habilidades são essas soft skills. E aí, claro, a soft skill de base, que eu costumo dizer, Marta, é o autoconhecimento, né? Porque quando você faz o processo de autoconhecimento, você começa, primeiro, a entender o que te mobiliza, quais são as dinâmicas internas. Posteriormente, você consegue, na medida em que você entende mais como funciona no seu cérebro, você consegue autorregular isso. Sozinho mesmo, autorregular. Em seguida, você começa, obviamente, a se relacionar melhor. Porque você começa a identificar no outro, e aí a gente está falando de empatia, outra soft skill, né, a ser desenvolvida. Quando você identifica em você, a ficha cai muito rápido, você começa a identificar no outro. E aí, naturalmente, você identifica no outro, e o que você quer? Você quer alinhar o verbo, né? O léxico, a comunicação entre essas pessoas, entre você e o outro, para poder se entender, né? Por que as pessoas são mandadas embora, que eu falei lá no começo, né? É por conta justamente da ausência das competências socioemocionais. A base é a comunicação ineficaz, Marta. Você deve saber isso muito. Não, Renata, a comunicação é tudo. Renata, a gente vive com esse problema o tempo inteiro. Não, tanto é que em gestão de projetos, a gente sabe que tipo 60%, 70% dos problemas é problema de comunicação. É indiscutível isso. O que tem de comunicação errada, de forma geral, é muito complicado. Renata, isso tem a ver com nesse ACT, tem alguma influência aquele trabalho de atriz que você fez? Ah, sim, Dessa é a base, é o início da minha vida, né? Antes de me formar na faculdade, eu já era atriz e bailarina, né? Eu fiz o exame da banca. Atriz o tempo todo, né? Ah, pois é. É engraçado, porque se você for ver o professor, né? O professor, ele é um grande ator, né? Ele é um grande ator. Ele tá ali na frente de uma plateia, né? E o texto dele é o conteúdo que ele dá aula, né? E eu não tenho dúvida, Marta, obviamente, na medida em que eu me formei novinha, logo prestei o exame da banca, eu fiz o curso técnico e tal, e comecei a fazer teatro, muito teatro, depois fiz cinema, TV, fiz um monte de coisa. Isso finalizou, Marta, você quer ver? Em 1990, a minha primeira filha nasceu em 2000, Gabi nasceu em 2000. Julinha nasceu em 2005. Então, eu trabalhei como atriz até o 8º mês da Gabi. Eu estava com um barrigão e ainda estava trabalhando como atriz, né? Mas eu já fazia as formações em terapias integrativas. De lá, passei a estudar mais focado nessa área de desenvolvimento e, portanto, fiz o meu curso de psicoterapia, né? Em seguida, fiz a especialização da educação cognitiva, depois veio o mestrado. Agora, o ACT é resultado disso tudo, né, Marta? Eu acredito que, na verdade, ninguém cria uma coisa porque acordou e disse, eu vou criar alguma coisa. Isso não existe, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que, claro, não é que a gente não crie, aquela máxima de que tudo, na natureza, tudo se cria, e o outro fala, não, tudo se copia, né? Mas, na verdade, né, se você for ver, a gente tem a filosofia como a base, né? Filosofia falando do ponto de vista do acadêmico e das ciências e tal. Então, a gente teve a filosofia. Da filosofia vieram todas as outras, né? Aí houve um momento de cisão, né, das humanidades, das biológicas e tal.
Mas, no fundo, tudo começou num cerne, né? É único, né? Nessa medida, quando você começa a estudar uma área daqui, uma área de lá, você começa a entender o sistêmico. E aí você quer trabalhar com o sistêmico. E foi isso que eu acabei fazendo no ACT, porque, como professora de educação física, eu sempre senti uma dificuldade que eu observava de trabalhar o desejo do indivíduo, sabe, Marta? De trabalhar as dificuldades que esse indivíduo tinha, na época, estou falando, de engajar, por exemplo, com um trabalho corporal que ele queria muito. Aí tinha uma dificuldade de engajar porque tinha uma ponta, uma dificuldade no psicológico, né? E por isso até que, não é à toa, que eu acabei fazendo a formação em psicoterapia e comecei a trabalhar com isso. Quando eu entendo um pouco mais do cérebro, aí eu quero juntar tudo, né? Aí acabou chegando o ACT. O ACT é isso, é um processo que a pessoa vai, ela trabalhar, para entender o autoconhecimento, ela vai trabalhar um pouco a tomada de consciência. E quando a gente fala de consciência, a gente fala do corpo. O corpo é a nossa casa, né? A nossa morada, e eu preciso entender quem é esse corpo, né? Como é que ele se movimenta no espaço. Como é que ele que a gente, né? Como ele movimenta e, portanto, como ele se comporta. Então, é por isso que eu acabei dando um nome para isso, o ACT, e claro que o ACT, ele é quase que uma homenagem à atriz que fui e que sou, né, acredito, né, aí de coração, que é ACT, atuar, criar e transcender. E se você for ver, comunicação, criatividade, inovação, abertura para o novo, autoconhecimento, autocuidado, empatia, todas essas são as soft skills tão enaltecidas hoje em dia e que, para quem já fazia um trabalho lá da década terminando 1999, 2000, já trabalhava com essa integração, hoje a gente bate palma, né? A gente está feliz, porque, enfim, o mundo olhou para o ser humano integral, né? E não dá para dividir, a gente é o todo, né? Renata, eu acho muito interessante tudo isso, e eu estou fazendo pensando aqui, o que, por exemplo, uma pessoa que está no mundo corporativo, como que ela deve você comentou isso no começo, né? Como que ela deve se comportar, assim, que mensagem que você tem para essa pessoa que está tentando, por exemplo, se recolocar hoje? Porque a gente está com desemprego, a gente está com muito problema, né, dentro da vida de forma geral, não é só aqui no Brasil, é no mundo todo, problema de pandemia. Então, assim, uma pessoa hoje que, por exemplo, que quer se recolocar, o que você acha que ela como é que ela deve se comportar? O que você tem para falar? Então. Fiquei pensando. Bom, o que eu tenho para dizer, a coisa mais importante que eu tenho para falar para as pessoas é o seguinte, gente, as competências socioemocionais a gente adquire e desenvolve naturalmente na vida, né? Se relacionando, nas experiências da vida, com as coisas que a gente vive e as coisas que a gente deixa de viver. Então, todas as experiências que a gente tem e as que a gente não tem e que de alguma forma nos afetam, elas desenvolvem naturalmente essas competências comportamentais. Ponto. Todo mundo desenvolverá, cada um no seu tempo, tá certo? Dito isso, se a pessoa tem o desejo de recolocação, e já que a gente sabe que hoje em dia elas são a bola da vez, vale um processo de desenvolvimento de competências. Aí você pode dizer assim, mas quem quer se desenvolver, mas está sendo desempregado, hoje em dia, gente, está cheio de coisa de graça na internet, para desenvolver, para auxiliar, e é interessante porque com a pandemia, esse foi um lado positivo, você veja, eu mesma, quase não usava, Facebook eu já não usava há muito tempo, eu nem tinha conta, ou quase não usava o meu perfil do Instagram. Eu preciso de trabalho, eu preciso continuar atendendo, então eu comecei a alimentar meu canal. Assim como eu, inúmeras pessoas dessa área
estão fazendo o mesmo. Então, são lives que a pessoa faz de graça. Eu mesma, eu tenho uma série dentro do meu canal do Instagram chamado Melhoria Contínua, Acts Melhoria Contínua. E toda semana eu boto um videozinho curto e lá e tal. Se você começar a fazer desde o começo, por que eu comecei a fazer? Porque quem não tem dinheiro, está com dificuldade, se ela começar a usar as dicas que eu dou ali, ela faz esse processo, entende? Ela vai aos poucos melhorando o olhar dela. E assim como eu, milhares de profissionais e empresas voltadas para o desenvolvimento humano oferecem cursos gratuitos. Então, a ideia é dizer para as pessoas que elas se movimentem, que elas vão em busca do autoconhecimento fundamentalmente, inicialmente, porque com certeza não há... É que nem aquela história, o avião vai cair, não adianta querer botar o negócio do ar no meu filho, eu tenho que botar em mim para eu não sucumbir, certo ou não? Eu tenho que botar o respirador em mim. O que quer dizer isso? Qual é a analogia que eu estou fazendo? Que não tem como eu desenvolver outras habilidades se eu não entender como é que funciona a minha máquina. A minha máquina sou eu, o meu corpo, o meu cérebro, o meu encéfalo. O meu comportamento que age assim ou assado, mediante uma pessoa que chega na empresa e aquela pessoa chega, aquilo me impacta de uma forma tal que eu não consigo mais trabalhar. Quantas vezes eu ouço, nossa, eu cansei de ouvir isso, eu atendo psicoterapia, além da educação cognitiva, continuo atendendo. Nossa, eu estava lá, estou falando de cliente, paciente, as pessoas contam assim, nossa, eu estava lá, aquela pessoa entrou, não consegui mais funcionar. A existência dela me faz mal, me tira do prumo. Você já ouviu isso? O tempo todo. A gente ouve isso direto, a gente vê isso, né? A gente vê as pessoas. Exato. Principalmente quando às vezes tem muito desnível, assim, né, hierarquia, eu vejo dessa forma, né? É muito complicado. Mas você sabe, Marta, essa questão do desnível é uma questão, eu posso estar enganada, mas você está falando no caso do desnível cultural ou hierárquico? Não, hierárquico. E isso é uma visão equivocada. Normalmente, isso é tão interessante, porque normalmente a gente tem os cooperadores, né, os funcionários, eles vão atrás de curso, de melhoria, até por melhoria contínua, long life learning, né, que a gente fala do aprofundamento todo dia um pouquinho, né, tá tendo um aprendizado para sempre. Isso é educação cognitiva também. Então, a gente vê os colaboradores, né, fazendo um monte. Às vezes, não estou falando que é sempre, mas às vezes a pessoa que chegou num cargo mais alto, eventualmente, ela chegou justamente pelas habilidades técnicas que ela tem. Sim. Acontece que quando ela chega num cargo de liderança, não são as técnicas que ela que serão o calcanhar de Aquiles dela. O líder, ele precisa inspirar. O líder, ele precisa ter escuta ativa. Ele precisa saber como dar um feedback. Então, quantas vezes, às vezes, a gente profissional dessa área é chamado, e aí o líder fala, né, porque esse povo que trabalha para mim aqui não faz nada, não sei o que e tal. À medida que você vai fazendo o trabalho, não só com as pessoas, colaboradores, mas com o chefe, né, com o diretor ou com o CEO, você começa a ver a dificuldade, na verdade, desse líder. Porque ele não fez o processo dele, entendeu? E aí ele tem dificuldade de se colocar. Eu acho que esse desnível hierárquico é um desnível míope mesmo, é uma miopia na medida em que todos somos seres humanos e temos desejos e quereres, né, Marta? E se a gente baixar um pouco a bola e olhar olho no olho, tal, ouvir um pouco o outro, né? Mas eu entendo, é exatamente isso que acontece, Renata. A gente vê. Só que, às vezes, você, por exemplo, eu tenho convivido muito com empresas que são, às vezes, o próprio dono da empresa que está lidando com as pessoas, né? Não é uma pessoa que, eventualmente, ela subiu, né, pelas competências técnicas. Então, também tem uma dificuldade muito grande aí, porque a pessoa que é dona. Eu tenho visto, às vezes, acaba se sentindo dona da pessoa também, não é só o dono do mundo, dona da pessoa. E não é bem assim, né? E não é bem assim, porque
é meio complicado. Mas, no final das contas, é o mundo que a gente vive e por isso que a gente faz uma live dessa, né, Renata? Para a gente É, todo esse processo, porque quando você fala as coisas, quando você, mesmo que você coloque uma manchete de alguma, as pessoas, na verdade, passam daquilo batido e não tem a profundidade, né? Então a gente está fazendo um bate-papo aqui, que eu acho bárbaro, que daí a gente começa a explicar a origem, né, das soft skills, a própria NCC, que eu acho fantástico falar nisso, eu vi isso no meu curso de geografia, e vi a dificuldade que existe nesse, sabe, o quanto ainda se tem para discutir, para aprender e para trabalhar. Então, trabalho não falta, né? Estudo não falta. Eu acho fantástico. Renata, o que você quer deixar de mensagem aqui para quem está assistindo e para quem vai assistir depois? ai, gente, mergulha nesse processo de autoconhecimento. Às vezes a gente espera uma vida inteira para fazer um processo de autoconhecimento, e aí quando a gente chega lá na frente, a gente olha para trás e fala, puxa vida, né? Perdi tanto tempo, olhei para outras coisas, devia ter olhado mais para isso, devia ter olhado mais para as coisas simples, e as coisas simples são o quê? A natureza humana, sabe? Ao mesmo tempo que é tão antagônico, né? Porque ela é complexa, mas ela é muito simples. Então, ao mesmo tempo que a pessoa, isso eu quero dizer, isso vale a pena, ainda bem que eu lembrei. Dizer para o pessoal que vai fazer, prestar para um cargo, né? Concorrendo com uma vaga, gente, vai no seu melhor. Mantém os seus cursos, faça as coisas que você pode fazer gratuitas, participe dessas semanas que as pessoas colocam nas lives, no curso hoje em dia, mas quando você for, lembra que embora a pessoa esteja do outro lado, grosso modo está ali te olhando, te analisando, é ser humano também, sabe? Tem dificuldades, medos, tem desejos, então calma, vamos, sossega, respira e vamos em frente, porque é fundamental fazer o processo de autoconhecimento, é uma maravilha e é um processo que começa, mas não para nunca, né? Não. É para o resto da vida. Renata, você sabe que você falando assim me lembra também não só as pessoas do mundo corporativo que querem buscar um trabalho, mas eu fico imaginando os estudantes em véspera, por exemplo, de um vestibular, em véspera, até os que estão em véspera de concurso público, ou os próprios adolescentes, né? Que precisam mais do que nunca no mundo de hoje desse trabalho de autoconhecimento. Você tem. Marta, você sabe. Eu acho que você tem um mundo para falar, né? Vamos ter que falar rapidinho, mas você sabe, eu estou entrando no meu segundo ano de aula de competências socioemocionais para alunos de pré-vestibular. Então, ano passado eu trabalhei no cursinho da Poli, com os jovens que iam prestar o vestibular. Foi um ano desafiador, né? O ano passado. Esse ano eu estou com o Pré-Veste de Santos, que trabalha com o material do poliedro. Vou trabalhar as competências socioemocionais. E para eles, especialmente, Marta, o trabalho tem que ser focado, o olhar para o presente, consciência no momento presente, muita atenção plena, mindfulness, né? Trabalho de mindfulness e de desenvolvimento dessas competências comportamentais para eles conseguirem minimamente regular o seu emocional, né? E conseguir entender que, tudo bem, ele está indo para uma prova da FUVEST, né? Da Unicamp, mas calma, deixa eu voltar na minha prática que eu tenho praticado, a minha atenção plena diária, deixa eu lembrar, eu faço uma respiração, encontro o meu equilíbrio e vamos embora. Aqui é eu comigo mesma, tentando melhorar, me desafiando, esquece os outros, vai você sozinho. Esse trabalho das competências socioemocionais tem sido maravilhoso, eu sou completamente apaixonada. Agora, lembra, gente, o que faz a gente desenvolver as nossas competências é viver. Não se esquive de viver. Vocês todos que estão assistindo, sabe, gente? São as experiências da vida que fazem a gente cair, levantar. Resiliência é uma das soft skills muito sugerida, né, para desenvolvimento.
E você, como uma mulher que viveu profundamente, viajou o mundo inteiro, você sabe do que eu digo, né, Marta? Renata, mas... E agradecer a oportunidade de estar aqui. Renata, é super, super legal te ouvir, muito legal. Eu agradeço imensamente, eu acho que o pessoal vai amar. Eu E espero que sim. a gente está por aí, né, Renata? Eu acho. E vamos em frente, né, Marta? Vamos em frente, exatamente. Vamos em frente, que atrás vem gente, né? É. Ah, é bem... E aí, eu dou mais uma dica pro pessoal. Pessoal, um dia de cada vez. Sabe? Aquela máxima de NA e AA. É isso. É um dia de cada vez. Está pesado hoje? Respira, silencia e segue. Às vezes, um minutinho que você faz de silêncio com você mesmo é o suficiente para você voltar para o prumo e seguir em frente. Força, pessoal! Vamos embora, todo mundo junto. Super obrigada, querida. Eu que agradeço, Marta. Um beijão. Beijo, tchau.